Você já sentiu que algo estranho está acontecendo na sua vida? Como se tudo ao seu redor estivesse mudando e você não soubesse explicar? E se eu te dissesse que isso pode ser um sinal espiritual poderoso, um aviso de Deus? Muitos ignoram esses sinais, mas a verdade é que eles revelam algo profundo. Você pode estar prestes a deixar este mundo material e entrar em uma nova fase espiritual. Fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar os 5 sinais que indicam essa transição. E o último pode mudar tudo o que você acredita sobre sua vida. Primeiro sinal: os avisos de Deus através da sincronicidade. Você já percebeu padrões estranhos na sua vida? Números que se repetem, encontros inesperados, coincidências que não são apenas acasos, mas que parecem ter um propósito? Esses são avisos de Deus, uma forma divina de se comunicar com você. A Bíblia fala sobre a sabedoria de Deus se manifestando de maneiras misteriosas. Em Provérbios 3, 5, 6, somos ensinados a confiar no Senhor de todo o nosso coração, e Ele nos guiará em nosso caminho. Deus muitas vezes usa sincronicidades, eventos que se alinham de maneira que não podemos ignorar, para nos mostrar que estamos no caminho certo. Por exemplo, você pode começar a ver números como 1111, 333 ou 444 repetidamente, seja em um relógio, em placas de carro ou até em documentos. Isso não é apenas um acaso, mas uma maneira que Deus tem de chamar sua atenção. Além disso, você pode perceber que pessoas aparecem na sua vida exatamente quando você mais precisa delas, como um amigo que te liga no momento em que você estava pensando nele, ou alguém que compartilha uma palavra de ânimo no exato momento de dúvida. Esses encontros não são coincidências. Eles são mensagens diretas de Deus, mostrando que Ele está trabalhando por trás das cortinas da sua vida. E os seus sonhos? Você já teve sonhos que pareciam ser mais que simples imagens, mas mensagens claras que te guiaram em momentos difíceis? Em Atos 2:17, está escrito que Deus derramará do seu espírito, e os filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Deus pode usar seus sonhos para revelar direções e sinais divinos para o que está por vir. A sincronicidade é, portanto, uma das formas mais poderosas que Deus usa para direcionar e confirmar a sua vontade para a sua vida. Se você está atento, verá que os eventos e encontros que parecem aleatórios, na verdade, têm uma mensagem profunda e divina. Estar ciente disso é o primeiro passo para entender que Deus está sempre ao seu lado, guiando cada passo. Segundo sinal: a percepção do tempo está mudando. Você já sentiu que o tempo está se movendo de forma diferente? Há momentos em que o dia parece se arrastar, mas de repente você se dá conta de que já se passaram semanas ou meses, como se o tempo estivesse acelerando ou desacelerando conforme sua percepção. Esse é um claro sinal de que sua consciência está se expandindo. Muitas vezes é Deus permitindo que você experimente uma dimensão diferente da realidade. A Bíblia nos ensina que Deus é atemporal. Em 2 Pedro 3:8 está escrito: "Mas amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." Ele não está restrito ao tempo como nós estamos. Ele vê o começo e o fim de todas as coisas simultaneamente. Quando você começa a perceber o tempo de maneira diferente, pode ser um indicativo de que Deus está te alinhando a uma visão mais ampla da sua obra no mundo e em sua vida. Esse sinal pode se manifestar de várias formas. Você pode perceber que quando está em sintonia com o propósito de Deus para a sua vida, o tempo parece se expandir. Aqueles momentos de oração, reflexão e paz, em que você se sente verdadeiramente presente, podem se alongar de maneira única. Quando você está conectado com Deus, a noção de pressa desaparece e você passa a valorizar cada instante, sem se preocupar com os prazos e expectativas do mundo. Por outro lado, em alguns momentos, você pode perceber que o tempo parece voar. Aqueles momentos de pressa, quando você está focado nas coisas do mundo, podem parecer passar
rapidamente, deixando você com a sensação de que não tem tempo suficiente. Mas mesmo nesses momentos, Deus pode estar te mostrando algo importante. Ele quer que você priorize o que é eterno e não o que é passageiro. Esse é o convite de Deus para parar e refletir sobre o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Em Eclesiastes 3:1, encontramos uma verdade profunda. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus está ensinando você a estar atento aos ciclos da vida e a viver de forma mais intencional, respeitando os tempos divinos e naturais. Além disso, você pode perceber que ao se conectar mais com sua fé, você começa a viver mais no presente, deixando de lado as preocupações com o futuro e os arrependimentos do passado. É como se você estivesse sendo convidado a acelerar sua jornada espiritual, compreendendo que cada momento é uma oportunidade divina de crescimento e transformação. Se você está sentindo essa mudança na percepção do tempo, saiba que não é uma coincidência. É Deus te chamando para estar mais consciente da sua presença em cada momento, para que você viva com mais paz, mais confiança e mais clareza sobre os propósitos que Ele tem para você. Terceiro sinal: sensibilidade espiritual amplificada. Você já notou que sua percepção espiritual está mais aguçada, que consegue sentir mais intensamente as energias ao seu redor, as emoções das pessoas e até mesmo as mudanças no ambiente? Este é um sinal claro de que Deus está aprofundando sua sensibilidade espiritual, e isso é uma bênção. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. À medida que você se aproxima de Deus, sua capacidade de perceber o mundo espiritual se intensifica. Em João 16:13, Jesus nos diz: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." O Espírito Santo nos dá discernimento para perceber o que é do Senhor e o que não é, nos ajudando a sentir a presença de Deus em tudo ao nosso redor. Você pode começar a sentir uma conexão mais profunda com a natureza. O vento que balança as árvores, o canto dos pássaros, o som das águas. Todos esses elementos podem se tornar experiências mais intensas. Eles podem servir como lembretes de que Deus está em tudo e a sua criação reflete sua glória. Isso não é apenas uma sensação momentânea, é uma sensibilidade espiritual que está crescendo. Você começa a perceber o toque de Deus em cada detalhe da sua vida. Além disso, suas emoções podem estar mais intensas do que o normal. Você pode sentir uma maior empatia pelas outras pessoas, notando suas dores e alegrias de maneira mais profunda. Em Romanos 12:15, a Bíblia nos ensina: "Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram." Esse tipo de empatia espiritual não é por acaso. Você está se tornando mais conectado ao coração de Deus, que se importa profundamente com o sofrimento e as alegrias de cada ser humano. Essa amplificação da sensibilidade espiritual também pode se manifestar em forma de intuições e discernimentos mais precisos. Você pode sentir, por exemplo, que algo não está certo em uma situação, mesmo sem evidências concretas. Talvez você tenha uma sensação de que algo está prestes a acontecer ou que uma decisão é a certa, mesmo sem ter todos os detalhes. Isso não é apenas instinto, é o Espírito Santo te guiando, te dando insights divinos que só Ele pode oferecer. Em 1 Coríntios 2:10, Paulo nos fala que o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito de Deus está abrindo seus olhos para ver além da superfície, para perceber as realidades espirituais que antes estavam ocultas. À medida que essa sensibilidade aumenta, pode ser que você também sinta um aumento de energia em ambientes espiritualmente intensos, como igrejas, momentos de oração ou durante a meditação. É importante lembrar que com essa maior sensibilidade, você também
também pode começar a perceber as influências negativas ao seu redor. Lugares, pessoas ou situações que antes não te afetavam podem agora parecer te drenar espiritualmente. Isso é um convite para discernir o que edifica e o que não edifica, e buscar se afastar de tudo que impede seu crescimento espiritual. Se você está vivendo essa amplificação da sua sensibilidade espiritual, saiba que é um sinal de que Deus está preparando você para uma jornada mais profunda em sua presença. Ele está te tornando mais sensível às suas orientações, para que você possa caminhar com mais discernimento, sendo um farol de luz e amor para aqueles ao seu redor. Quarto sinal, o chamado para algo maior. À medida que você caminha em sua jornada espiritual, algo começa a se destacar de forma clara: o chamado para algo maior. Esse é um sinal poderoso de que Deus está movendo o seu coração para um propósito específico em sua vontade. Você sente, de uma forma profunda e inegável, que não foi colocado neste mundo apenas para viver uma vida comum, mas para realizar algo extraordinário para o reino de Deus. Esse chamado começa a ser sentido como uma urgência interior. As coisas que antes pareciam importantes, como a busca por sucesso pessoal, reconhecimento ou conquistas materiais, perdem seu valor. Você percebe que, no fundo, aquilo que realmente importa é cumprir o propósito divino que Deus tem para a sua vida. Como está escrito em Jeremias 29:11: "Pois eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro." Você começa a sentir que há uma missão maior em seu coração, um desejo de servir ao próximo, de fazer algo que vá além de si mesmo, de deixar um legado positivo para o mundo. Talvez você já tenha sentido essa chama no coração, uma necessidade inexplicável de ajudar os outros, de tocar vidas e trazer mudanças significativas ao seu redor. Deus te chama para ser um instrumento de transformação e uma testemunha do seu amor. Ele está preparando você para usar os dons e talentos que Ele colocou dentro de você para expandir seu reino na terra. Esse chamado não vem com uma voz audível, mas como um sussurro suave no seu espírito, como um desejo profundo de fazer a diferença. Em Filipenses 2:13, Paulo nos lembra: "Pois é Deus quem trabalha em vocês, tanto para querer como para realizar, de acordo com a boa vontade dele." Deus está fazendo algo novo dentro de você, despertando uma paixão e uma motivação divina para que você busque cumprir sua vontade. Pode ser que você ainda não saiba exatamente o que isso significa ou como será, mas a verdade é que Deus já está te preparando para o seu propósito. À medida que esse chamado se torna mais claro, você pode começar a sentir um desconforto com as coisas do mundo. Relações superficiais começam a parecer vazias e você sente uma necessidade de se conectar com pessoas e causas que estejam alinhadas com a vontade de Deus. Pode até ser que você sinta que não pode mais viver da mesma forma. O desejo de servir ao próximo se torna mais forte a cada dia. Esse desejo de algo maior não é um acaso, é o chamado divino que se intensifica em sua vida. Além disso, esse chamado pode se manifestar em ações práticas. Talvez você sinta a necessidade de se envolver mais ativamente em sua igreja, de ajudar em missões ou de fazer algo em sua comunidade. Ou quem sabe você começa a entender que Deus está pedindo que você use sua profissão, seus recursos ou suas habilidades para impactar o mundo de maneira significativa. Esse sinal é claro. Deus está te convidando para participar de algo maior do que você poderia imaginar. E é importante saber que, embora o chamado de Deus seja poderoso, ele também vem com um compromisso. O chamado para algo maior exige fé, coragem e disposição para deixar para trás as coisas que não são compatíveis com esse propósito. Como você responde a esse chamado? Está disposto a abandonar as prioridades do mundo para abraçar o que Deus tem para você? Se você sente esse chamado queimando em seu coração, é um sinal de que está no caminho certo, sendo preparado para algo grandioso que Deus fará em sua vida.
Quinto sinal, a transformação da sua identidade espiritual. O quinto sinal de que você está prestes a deixar para trás o mundo material e viver uma nova realidade espiritual é a transformação profunda da sua identidade. Você começa a perceber que a pessoa que você era antes não é mais a mesma e algo em seu interior começa a mudar. A antiga versão de você, com suas dúvidas, medos e inseguranças, vai sendo substituída por uma versão mais alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Esse processo de transformação não acontece da noite para o dia. Ele é gradual, mas inconfundível. Você começa a perceber que as antigas máscaras que você usava para agradar aos outros ou para se encaixar em um mundo materialista e superficial estão caindo. Você se dá conta de que já não precisa se esconder atrás de uma identidade falsa. Quem você realmente é está vindo à tona de maneira poderosa. Como diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é o momento em que você se torna mais autêntico e começa a viver de acordo com a verdade que Deus colocou em seu coração. As opiniões e expectativas dos outros já não têm mais o mesmo peso sobre você e você se sente mais livre para ser quem você foi criado para ser. Sua identidade espiritual começa a ser revelada com clareza e a luz divina começa a brilhar através de você. Você não se envergonha de viver de acordo com a verdade de Cristo e sua vida passa a refletir essa nova identidade. Essa transformação também envolve o despertar de dons espirituais. Você começa a perceber habilidades e talentos que talvez nunca tenha imaginado que possuía. Talvez você tenha uma maior capacidade de aconselhar os outros, de ensinar ou de curar, ou quem sabe você percebe que tem uma conexão mais profunda com a oração ou com a leitura da Bíblia. Esses dons não são acidentais, são partes essenciais da sua nova identidade espiritual que Deus está trazendo à tona. Além disso, você começa a viver de maneira mais intencional. As suas escolhas passam a refletir o desejo de servir a Deus e ao próximo de forma mais clara e focada. Não é mais sobre agradar a si mesmo ou buscar prazer imediato, mas sobre viver para o reino de Deus, para a sua glória. Em Efésios 4:24, Paulo nos exorta: e a vestimenta do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem, o novo ser que você está se tornando, é o reflexo da sua renovação espiritual. A transformação da sua identidade espiritual também pode significar uma nova visão sobre a vida. Você começa a ver o mundo não apenas através de uma lente material, mas com a perspectiva do Espírito Santo. O amor de Deus passa a ser o princípio que orienta todas as suas ações e sua vida começa a ter propósito e significado em tudo o que você faz. O antigo desejo de buscar sucesso mundano perde seu valor e agora o maior desejo do seu coração é glorificar a Deus em todas as suas ações. Mas o mais impactante de tudo é que conforme essa transformação ocorre, você começa a perceber que está mais conectado com o divino. A separação entre você e Deus diminui e você começa a experimentar momentos de unidade com o Espírito Santo. Momentos de clareza espiritual, onde você sente que está vivendo exatamente de acordo com a vontade de Deus. Sua identidade já não é mais apenas humana. Agora ela está enraizada no seu Filho, Jesus Cristo, e em sua graça. Essa transformação é, sem dúvida, um dos maiores sinais de que você está sendo preparado para a eternidade, para um novo nível de vida espiritual. À medida que isso acontece, você vai perceber que sua vida já não será mais a mesma. Você está sendo moldado para brilhar com a luz de Cristo e cumprir o propósito divino que Ele designou para você desde antes da fundação do mundo. Agora que você conhece
conheceu os 5 sinais poderosos que mostram que você está sendo preparado para um novo nível espiritual, é hora de refletir profundamente sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Você não está mais caminhando sozinho. Ele está com você em cada passo desse processo de transformação. A sincronicidade, a mudança na percepção do tempo, a amplificação da sua sensibilidade espiritual, o chamado para algo maior e a transformação da sua identidade são apenas o começo de uma jornada incrível com Cristo. Não ignore esses sinais. Eles são mensagens divinas que mostram que você está sendo moldado para cumprir um propósito eterno. Agora, mais do que nunca, é o momento de se render ao plano de Deus para a sua vida e permitir que Ele guie cada área do seu ser. Se você está pronto para viver essa transformação, para deixar o mundo material para trás e se alinhar com os propósitos de Deus, eu te convido a dar o próximo passo. Ore por sabedoria e discernimento. Busque mais de Deus em sua vida e se conecte com outros cristãos que também estão buscando um despertar espiritual profundo. Se ainda não fez, entregue sua vida a Cristo de uma vez por todas e permita que Ele te conduza nesta jornada. E por último, compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Deus pode usar você para tocar a vida de alguém que está passando por uma batalha silenciosa e não entende o que está acontecendo. Seja a luz de Cristo na vida dos outros. Que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente, agora e sempre.